Som. A reunião eu botei na opção da diretoria, entendeu? É só da diretoria, não vamos sair da igreja, não. Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Vamos nos concentrar agora na palavra do Senhor. Lembrando os irmãos o aviso da semana, que quarta-feira temos culto de doutrina, onde nós temos aprendido sobre a importância do evangelismo, qual é o nosso papel, como evangelizar, qual o princípio que o Senhor espera de cada um de nós. Irmãos, esse propósito maior da gente estar preparando a igreja nesse pensamento de entender o que é o evangelismo, qual é o nosso papel, a função que temos como servos, como crentes em Cristo Jesus, em anunciar e expandir o evangelho, é com que a igreja venha ganhar uma maturidade melhor, uma maturidade para o desenvolvimento, do crescimento da obra do Senhor. Um propósito que nós temos trabalhado aqui é que no futuro, bem próximo, a igreja tenha uma junta missionária da igreja local. Uma junta missionária que a gente possa verdadeiramente estar equilibrado tanto na palavra, que é o princípio de todas as coisas, como no financeiro, para poder manter o missionário fora, para poder ajudar em algum trabalho fora, expandir o reino, expandir o evangelho. Irmãos, a nossa igreja não gira só em torno deste prédio, mas sim em um eixo muito maior, que funciona pela graça e a ação do nosso Deus. Mas nós somos o movedor desta corrente, nós somos aqueles dentes da corrente que faz esse eixo, essa catraca funcionar. Somos nós, pela graça de Deus, pelo seu Espírito sobre nossas vidas. Amém? Esse é o propósito, a gente avançarmos nesse entendimento da importância do evangelismo. Nós temos visto isso na quarta-feira, a importância de missões. O irmão Márcio tem dado um panorama muito bom nesse aspecto. Ore pelo irmão Márcio, ore por esse trabalho. E outro aviso é lembrando também do nossa escola bíblica dominical. Nós temos estudado o livro de Gálatas, temos crescido muito na importância de autenticar o evangelho que vive em nós, podermos defender esse evangelho, podermos clamar ao mundo e dizer que conhecemos a palavra de Deus e temos crescido nesse intuito. Amém? Nossa escola bíblica dominical começa de 9 às 11, tem sido um momento muito prazeroso, um momento de muito aprendizado. E à noite esse culto de adoração que se inicia às 18h30. Amém? Lembre isso, lembre dos nossos avisos. Irmão, lembre também de estar nos seguindo no Instagram, acompanhando as nossas mensagens no YouTube. É um momento também que a gente usa essa ferramenta para pregar o evangelho, para expandir a nossa igreja, apresentar a nossa igreja à comunidade. Dito isso, convido aos amados irmãos a abrir sua Bíblia lá no Salmo 127. Pode continuar sentado que é um texto mais longo. Eu quero estar trabalhando essa noite, pais que temem e obedecem ao Senhor. Pais que temem e obedecem ao Senhor. Irmãos, eu sei que este dia reservado para o Dia dos Pais, ou para celebrar os pais, é um dia difícil para muitas pessoas. Uns perderam os seus pais muito cedo e sente a falta, a dor até hoje. Uns tiveram os pais violentos ou até mesmo pais ausentes. Eu sei disso tudo, mas hoje eu quero que você saiba que existe a graça de Deus em meio a todas essas situações. Existe a graça e o cuidado de Deus e a ação dele em meio a tudo isso. Quero que você tenha em mente para que a gente possa ter uma experiência maior para com Deus. Eu sei que teve muitas pessoas que teve uma experiência ruim com seu pai terreno. Eu sei disso.
Mas uma das glórias do Evangelho, do cristianismo, é que você tem um Pai celestial que Ele é perfeito. Tenha isso em mente. Ele não é um Pai que falha. Ele não é um Pai que erra. Ele não é um Pai que abandona. O seu amor é completo e suficiente sobre nossas vidas. Tenha isso em mente. Vamos estar fazendo nossa leitura bíblica aqui em Salmos 127. Eu vou estar lendo ele emendado com Salmo 128. Para que os irmãos entendam, essa divisão dos salmos, quem dividiu foi os organizadores para a gente melhor se localizar. Mas aqui ele é um paralelo só, ele é um escrito só, ele é um pergaminho só. Vocês vão perceber como o Salmo 127, ele dá uma continuidade no Salmo 128. Vocês vão perceber isso aí. Para alguns teólogos, historiadores, os Salmos ele é dividido em 5 livros. E a gente observa que são vários livros aqui. Não diz assim a palavra do Senhor. Estão comigo, igreja? Salmo 127. E eu vou estar lendo ele junto com o 128. Observe a leitura, acompanhe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram, com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado, no Salmo 128, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, muito obrigado pela tua palavra lida, Senhor. Nos dá, ó Deus, entendimento dela. Nos revela, ó Deus, na medida da tua vontade. Fala, ó Deus, aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês perceberam o paralelo de uma continuidade, como se fosse um texto só? Irmãos, essa noite, se nós formos falar de um pai que não falha, um pai que nunca falhou, nós ia falarmos de nosso Deus. Mas o tema da nossa mensagem é pais que temem e obedecem ao Senhor. Pais que temem e obedecem ao Senhor são pais que não falham. Então se agarre a essa verdade, seja fortalecido com a graça de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nesse pensamento. Irmãos, em uma pequena, breve pesquisa aqui no Brasil, a respeito da paternidade, em 2024, mais de 90 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Mais de 90 mil crianças.
Isso representa cerca de 460 registros por dia, apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Desde janeiro de 2016, esse número ainda é maior e alarmante, com mais de 1 milhão de crianças. 1 milhão de crianças, mais de 1 milhão de crianças, registradas somente com o nome da mãe, de um total de 23 milhões de nascimentos. É de se espantar, não é? Essa ausência paterna pode ter uma consequência significativa para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, além de sobrecarregar as mães, tanto emocionalmente como financeiramente. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e outras organizações têm trabalhado para mudar esse pensamento, essa realidade, incentivando a responsabilidade paterna, facilitando o registro de paternidade. Hoje, quando a criança nasce dentro do próprio hospital, você registra a criança, ou no mesmo dia ou no outro dia. Antes não era isso. Muitos pais antigos aqui sabem, a gente tinha que esperar alguns dias para poder ir no cartório para poder registrar. Não é à toa que às vezes o pai chegava e mostrava a certidão à mãe, ou se não pegava com alguns dias, tinha alguma coisa errada, o nome errado, né? Aí os pais focados no trabalho, a mãe que era mais de casa, escolhia o nome. Aí a mãe olhava, o menino nasceu no dia 10, não foi no dia 11 não, tu botou aqui no dia 11. Já era. Não era assim? Hoje não, hoje você registra no próprio hospital. Infelizmente vivemos dias sombrios, onde o mundo zomba das virtudes familiares. Isso é fato. Exalta a imoralidade. E assim tirando foco do verdadeiro sentido da família e do verdadeira responsabilidade que um pai tem que ter com seu filho, com a sua família, com a sua esposa. A consequência disso é uma geração sem caráter, sem responsabilidade, sem honra e sem Deus. É a consequência disso. A Bíblia sempre é chamada a entendermos o sentido do que Deus espera de nós. A Bíblia sempre chama o homem para a responsabilidade, para assumir a sua consequência a consequência das suas decisões ou os frutos da sua obediência. Lembra quando Adão pecou? O Senhor veio e perguntou logo por quem? Por ele: homem, por que tu se escondes? Homem, onde tu estás? O real sentido de chamar para ele entender a sua responsabilidade. Na família, filhos obedecem aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. O irmão Márcio trabalhou esse texto hoje pela manhã. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e tenha uma longa vida sobre a terra. E você, pais, não provoque os seus filhos a ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4. Como pais, temos algumas responsabilidades para cumprir diante da família, diante dos filhos, diante da sociedade e principalmente diante de Deus. Não podemos ser apenas espectadores na vida dos filhos, como se estivéssemos assistindo uma peça teatral. Não podemos. Devemos agir sabiamente. Não podemos ficar parados, ausentes. Precisamos ser ativos no ensino, no cuidado e na proteção. Aqui para os pais.
Eu tenho um filho de 21 anos, fez agora há pouco tempo. Foi pai muito cedo, se casou muito cedo, uma menina boa, uma jovem boa. E muitas vezes eu levo o nome de metido, porque às vezes eu fico sabendo, ou na boca de outras pessoas, ou ele solta sem querer, algum atrito, alguma coisa que está acontecendo lá, aí eu chego lá e boto pressão. A Dina às vezes vai morrendo de vergonha. Não, eu vou mais tu, mas eu vou morrendo de vergonha. Chego lá, reclamo de uma louça, reclamo de uma cama desarrumada, reclamo da casa suja, reclamo da menina que está assanhada. Mas entenda, o meu maior princípio a respeito disso não é de importunar, não é de ser chato. Tenha isso em mente. É fazer com que eles entendam que o nosso propósito aqui é criar filhos segundo o coração de Deus. Criar filhos que obedecem aos pais, honre aos seus pais. Ser pai é um privilégio, é uma grande responsabilidade, uma grande bênção. E é um precioso dever que o nosso Senhor nos deu. Como pai, é que me vem essa pergunta em mente, e isso eu me perguntei para mim mesmo: como pai, como posso cumprir essa responsabilidade paternal? Como posso ser o pastor da minha casa, o professor, o provedor, o protetor da minha casa? Como posso ser um pai que honra a Deus? Como posso ser um pai segundo o coração do Senhor? Vou estar agora trabalhando um pouco mais o texto que lemos aqui nos Salmos e trazer para os nossos dias esse conhecimento na palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Como ser um pai que teme e obedece ao Senhor. O primeiro ponto que eu quero estar trabalhando aqui, eu dividi em duas partes, está no verso 1 ao verso 2, confiar em Deus. Observe aqui no Salmo 127, quando diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Em algumas traduções está: aos seus amados ele dá o sono. Ele dá o sono. Irmãos, este salmo destaca a dependência do ser humano em relação à ação e orientação de Deus. Ele nos ensina a confiar no Senhor. Inútil é trabalhar se o Senhor não estiver ali. Inútil é se desgastar, gastar a sua vida, se não for para o Senhor. É a Ele que eu tenho gastado a minha vida. Lembra que foi cantado, foi entoado esse hino hoje? É a Ele que eu tenho depositado na minha confiança. O salmista nos ensina que todos os esforços, seja na construção de uma casa, ou na proteção de uma cidade, são em vão se não forem acompanhadas pelas bênçãos de direção divina em nossa vida. É inútil você ter tudo e não ter Deus. A escolha dos verbos, como diz aqui, edificar, guardar, sublinha a necessidade da presença de Deus em todos os aspectos da vida. Essa é a confiança que temos que ter em Deus. Como é que eu posso dizer se eu confio no Senhor e eu tento resolver as minhas coisas seguindo as minhas próprias vontades e força, ou esquecendo que o agente permissor da minha vida é Ele que permite tudo. Confiar em Deus é colocá-lo na frente de todos os nossos projetos,
de todos, principalmente à frente da nossa família, principalmente à frente dos nossos filhos. Nem que para isso nós tenhamos que negligenciar a nossa própria vida e mostrar para o nosso filho que o importante, e mostrar para a nossa família que o importante é obedecer a Deus acima de todas as coisas. É inútil ter uma casa e não ter Deus. Ter uma casa e não ter paz de Deus. É inútil conquistar uma cidade e perder a família. É inútil ganhar o mundo inteiro e perder algo. É inútil ganhar o dinheiro e perder a sua família ou perder a sua alma. É inútil. Confiar em Deus é descansar na sua provisão. As palavras que são usadas aqui é edificar, trabalhar, guardar, vigiar. Nesses salmos, todas essas coisas são boas e necessárias para você poder edificar. O trabalho, guardar, vigiar, ser dependente, mas temos que entender que tudo isso só nos afasta de Deus quando não tem um objetivo maior. Temos que ser dependentes de Deus. Você pode fazer isso como se estivesse controlando todas as coisas, mas você vai conseguir ser Deus? Você vai conseguir sem Deus? Claro que não. Irmãos, nada disso é com as nossas próprias forças, mas é com a ação do Senhor em nossa vida. Irmãos, entenda, pastor, e quando eu vejo aquelas pessoas que nunca estão na igreja, é uma pessoa que segue uma vida desequilibrada, mas tem tudo. Mas será que ele dorme o sono da paz? Será que ele tem paz em sua casa? Será que ele não está perdendo a alma dele para o abismo? Então o que é que adianta ele ter um bom carro, uma boa casa, e a família toda desorganizada, toda desequilibrada, seguindo as vantagens e os objetivos deste mundo, que só leva ao fracasso? Irmãos, nem sempre aquilo que olhamos a olho nu é aquilo que verdadeiramente a pessoa está vivendo. Tenha isso em mente. Nós não somos o Superman, que ele vê além das paredes, ele olha e vê até o batimento cardíaco. Isso é fábula, isso não existe. Então não tem como a gente saber. Agora uma coisa eu sei, que aquele que teme ao Senhor e se mantém reto em sua conduta, na sua vida, confiando no Senhor, esse tem tudo. Tem a graça de Deus, o seu amor, a sua benevolência, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E assim que quando você tenta fazer todas essas coisas sem a ação do Senhor, é onde você se estressa, se frustra, se desanima e fracassa. Porque você não está depositando sua confiança em ninguém. Não está depositando sua confiança em Deus. Mas você pode fazer essas coisas todas, um bom trabalho, provendo as coisas para sua casa, uma boa confiança, na dependência de Deus, crendo, confiando e descansando no Senhor. É isso que o salmista nos chama aqui. O Salmo 127, no verso 2, expressa a importância de um elo maior para com Deus, uma mensagem maior sobre a diferença entre o trabalho material e a bênção de Deus em nossa vida. Tem pessoas se desgastando, trabalhando o tempo inteiro, trabalhando o tempo todo, focado só no trabalho, e esquece que quem dá o sono da paz é o Senhor. E esquece que quando dormimos, o Senhor providencia tudo. Esquece. Tem pessoas que trabalham tanto que não vê os filhos crescer.
não vê a mulher triste dentro de casa, não consegue ajudar a esposa em nada, focado só no ganhar. Ah, se eu não ganhar isso aqui, vai faltar o alimento aqui em casa. Se eu não ganhar esse dinheiro, como eu vou comprar, suprir esse remédio? E a confiança no Senhor onde está? E a confiança em Deus onde está? Irmãos, aqui nós não estamos falando de preguiça. Preguiça é outro princípio. Mas aqui é entender que temos que depositar a nossa confiança em Deus, o nosso temor, temer ao Senhor. Aí sim, vamos ser pais que direcionam a família, os filhos, diante do Senhor. O salmista critica a tendência humana de se levantar cedo e trabalhar até tarde. Tem muitas pessoas que fazem isso, acreditando que isso é a chave para o sucesso, a segurança ou a chave para a riqueza. Não é. Não é. Temos que aprender a confiar na sabedoria do Senhor e não na nossa própria sabedoria. Tenho um pai que ele sempre trabalhou muito. E eu me lembro que logo quando a gente começou a estudar, eu me tornei rapaz, ele dizia assim para minha mãe, ele sempre teve muita pouca leitura, muito pouco estudo. Aí ele dizia para minha mãe, sei para que esse negócio de escola? Esse menino já é para estar indo trabalhar mais eu. Ele trabalhava numa granja, colhendo ovos, fazendo muita coisa na granja. Granja palestina, ainda me lembro. Aí ele disse, esse menino era para estar indo, era mais eu, trabalhar, negócio de escola, fica até meio-dia na escola, tá ganhando o quê com isso? A gente só gasta. E aí minha mãe, não, ele vai estudar. Eles vão estudar, tudinho vão estudar. Aí tinha uma bolsa escolar que a empresa que ele trabalhava dava direito à granja, a mãe matriculou todo mundo na rede particular. Aí eu me lembro que nós éramos mais humildezinhos, porque era bolsista, tinha aquela ideia de uma lancheirazinha, miudinha, lancheirazinha, os outros lancheiras zona grande, sucos diferenciados. Mas o interessante é que minha mãe cobrava muito, ela dizia, vocês não estão ali de graça não. Olhe como é que o pai de vocês chega do trabalho. Nunca esqueço disso. Meu pai chegava sujo, cansado, podre. A gente corria para abraçar ele não. Só que a minha mãe dizia, deixa Osmar, deixa eles te abraçar para eles ver como é que tu chega aqui do trabalho. Para que deixa? Aí quando ele ia para o banheiro, ela chamava nós três ali, a minha irmã mais nova não entendia tanto, aí dizia para nós, tá vendo aí? Ele tá passando por isso aí, chegando desse jeito, para amanhã vocês poderem estar lá na escola de rico. Desse jeito, nunca esqueci disso. O tempo foi passando, meu pai mudou de emprego, a gente cresceu, aprendeu a ler, escrever. Aí meu pai tinha que aprender a ler, escrever, porque era uma pessoa altamente dedicada ao trabalho e tinha um curso na empresa para ele subir de cargo. Ficou nervoso, Ana, vou perder meu emprego, não sei o quê. Aí minha mãe olhou para a gente e disse, não, seu filho vai ensinar você a ler e escrever seu nome. Você tem que assinar papelada, tem que assinar cheque. Ele ia ser promovido a mestre de obra. Ele passou a trabalhar com obra, desde quando saiu lá da granja que ele trabalhava, ia ser promovido a mestre, mas tinha que saber ler, escrever, pontuar algumas coisas, para fazer esse curso dentro da empresa, para desenvolver essa outra área. Aí a gente sentava numa mesa todo dia, quando ele chegava do trabalho, aí eu ia ensinar ele a ler e escrever. A primeira pessoa que eu eduquei foi meu pai, na leitura, escrever. Ele fez esse curso lá com excelência na empresa e se aposentou como mestre. Depois disso aí, nós passamos a ter um conforto extraordinário. O salário que era mixaria aumentou ao ponto que minha mãe tinha 2 funcionárias dentro de casa, uma para cuidar da gente e outra para cuidar da casa.
Aí foi onde ele disse: meu filho, hoje eu sei o quanto é precioso o estudo. O quanto é precioso estudarmos. Ele percebeu que não era a correria do trabalho que ia levar ele a enriquecer, ao sucesso, à segurança, mas ele era confiar naquilo que o Senhor estava plantando em seus filhos. Em seus filhos, plantando. O sucesso que você vai ver nos seus filhos é um reflexo da sua vida pessoal. Então lá no futuro que tu vê teu filho na bebedeira, ou nas drogas, ou se separando, tendo várias mulheres, vivendo uma vida dissolúvel, desequilibrado, é porque ele não viu esse reflexo do Espírito em tua vida. Ele não entendeu porque tu não conduzia isso aí a ele. Uma coisa que meu pai teve muito orgulho foi quando ele entendeu que não era pelo que ele corria, mas era pelo que ele ensinava aos filhos, que ele ia ver o sucesso. Eu me lembro que quando eu cheguei lá a primeira vez de moto, de transporte, aí ele disse assim: filha, essa moto é sua? Eu, pai, eu não falei para o senhor que eu ia. Aí ele: você tirou a habilitação? Tirei, pai. Ele: graças a Deus, meu filho fez tudo direito, tirou primeiro a habilitação para depois comprar um transporte, que era costume naquela era, há um tempo atrás, você primeiro ter o transporte, não entender nada disso aí. Então, irmãos, não é a chave do sucesso e segurança, não é nos gastarmos o nosso tempo no trabalho, mas sim dedicar o nosso tempo ao Senhor, que Ele é que vai dar o sustento de tudo. Temos que aprender a confiar e obedecer o Senhor, não na nossa própria sabedoria. O trabalho não é uma coisa ruim, não. O trabalho é necessário, mas quando trabalhamos e o efeito desse trabalho é nos afastar do Senhor, não ensinar a nossa família, é horrível. Temos que entender que o trabalho, o efeito dele, temos que trazer para a nossa mente a dependência em Deus. Então desfrutaremos de um bom trabalho e confiamos que estamos na mão do Senhor. Trabalho sem honra é quando você não vê Deus nele. Um trabalho em vão é um trabalho que não traz um pensamento a uma obediência maior aos princípios do Senhor. O Salmo aqui, ele enfatiza que além do esforço e a presença de Deus, é a benevolência de Deus que proporciona o verdadeiro descanso e satisfação no Senhor. Inútil é o pão da aflição, ou o pão que conseguimos com tanto esforço. Aqui sugere muito mais buscar recursos através do desgosto do que o recurso em Deus. É isso que ele nos mostra aqui. Inútil é você se alimentar sem ter Deus em sua vida. É inútil. Esse é o paralelo que o salmista nos chama aqui. Aqui nós observamos que a prestação de conta de uma vida é uma visão muito maior e equilibrada em Deus, na ação de Deus. Amém? Mas o segundo ponto que eu vou trabalhar rapidamente está aqui no verso 3 e 5, do 3 ao 5, do Salmo 127. Valorize os seus filhos. Observe. Honra, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, observem, essa é uma ideia daquela casa que precisa ser edificada, a sua família. O verso 3 aqui revela uma profunda mensagem sobre valorização da família, dos filhos,
como bênçãos de Deus, não como maldição. O texto aqui enfatiza que os filhos não são apenas uma herança, mas um presente oriundo do Senhor, um presente dado por Deus. Essa herança é vista como um legado precioso, que indica a importância de uma continuidade da vida e da fé. Uma continuidade. O que eu digo muito para o Lucas é que ele é o melhor de mim e da Diene. O seu filho, ele é o melhor de você. Ele é o melhor de você. É uma continuidade, é um legado, é um presente que vai ser passado. O Senhor te deu essa herança, esse presente. Essa herança, então, tu estás tomando de conta dela até que o Senhor venha. Mas uma herança, ela não é tua. Tu vai ter que passar. Quando tu destrói essa herança, quando tu mata essa herança, quando tu diminui essa herança, tu vai passar o quê? Se tu acabou ela. E o legado onde está? E a continuidade onde está? Observe que o salmista está falando aqui, ele está falando sobre família, e depois começa a falar sobre a comunidade, vista aqui em Israel, no verso 5 do Salmo 128, ele demonstra aqui que é uma continuidade, ele fala sobre família, o legado da família, depois o legado em uma comunidade maior, em uma sociedade. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Então é um legado, é uma continuidade. Então o ensino que tu ensina o teu filho dentro de casa, ele vai ser visto lá fora. Ele vai ser visto lá fora. Podemos influenciar a sociedade pela maneira como vivemos em nossa casa, na nossa cultura, como tratamos os nossos filhos, em como tratamos a nossa esposa e como obedecemos a Deus. Aí sim deixaremos um legado. Mas se teu filho só vê tu tratando a mãe dele com violência, os vizinhos só vê tu tratando o teu esposo, a tua esposa, o teu filho com violência, qual é o legado que tu vai deixar? Qual é o exemplo que tu vai deixar? A referência que ao fruto do ventre reforça a ideia de que cada criança é um resultado do amor e da união entre os cônjuges, além de ser um testemunho da generosidade divina em nossa vida, da continuidade, do amor que Deus viu em você. Esta passagem também remete à ideia de que a verdadeira prosperidade não é medida apenas em termos materiais, mas por meio da relação que construímos pelas gerações deixadas. Não é pelo que você está deixando para o seu filho de material. Estou deixando para o meu filho várias casas alugadas, vários terrenos, prédios, um escritório. Não, não é isso. A herança aqui é aquele princípio que tu passou para o teu filho. E veja aqui a bênção de Deus no verso 128, no Salmo 128, no verso 6. E você verá os filhos de seus filhos. Você verá os filhos dos seus filhos. Você verá a continuidade. Hoje eu olho para os meus netos, tenho 2 já, viu? 2. Olho para os meus netos e vejo o quanto eles me lembram o meu filho. Tanto a Cecília como a Adriana. Me lembra muito meu filho, o jeito. Ela vai fazer 2 anos, ele tem 7 meses. De aparência ele lembra muito a gente,
E ela, na opinião, lembra muito minhas irmãs. Eu consigo ver. Foi cumprido em minha vida, está sendo cumprido na minha vida isso aqui. Eu verei os filhos dos meus filhos. O Pedro, né, Pedro? Os filhos dos seus filhos. Eu verei os filhos dos meus filhos. Isso é um. E esse privilégio só tem quem teme ao Senhor. Quem tem uma vida voltada para o Senhor. Aqui no verso 3 do Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, a sua primogenitura, é herança de Deus. O Senhor abençoou. Lembre-se, eu estava até comentando com a Diene lá em 1 Samuel, verso 2, acho que 1 Samuel capítulo 2, verso 21, o Senhor falando com Ana, aí dizia: o Senhor abençoou Ana, e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quem é que sabia que Ana teve outros filhos? Quem é que sabia? Não foi só Samuel, não. Mas quem foi que ela deu para ser criada pelo profeta que ela prometeu o Senhor? Quem foi? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Ela poderia ter feito outra promessa, né? Senhor, me dá outros filhos. Me dá um filho, Senhor. Se tu me der mais de um, o segundo eu dou. Para ser criado pelo profeta. Ela prometeu o primeiro. O primogênito dela. O primeiro, aquele que ela tanto queria, ela prometeu o primeiro. Vocês conseguem imaginar isso? Que ela fez, ele nasceu, ela teve o prazer de ser mãe, e ela deu, porque ela tinha prometido para o Senhor. Mas o Senhor honrou e deu mais 5 filhos a ela. 3 filhos e 2 meninas, mais 5. A graça de Deus. Então, crie o seu filho tendo esse pensamento que ele foi uma herança que o Senhor te deu. Ele não é teu. Ele não é teu. Mas cabe a ti conduzir essa herança para ela ser deixada nas tuas gerações. Cabe a ti. Aqui me vem uma pergunta: como você vê os seus filhos? Como uma bênção ou um fardo? Como é que você vê seus filhos? Ninguém vai se levantar e dizer: meus filhos são um fardo, não. Mas como você pensa em seu coração? O que é? Esse menino me dá tanto trabalho. Como você trata eles? Como se fosse uma bênção ou um fardo? Ou como uma simples obrigação? Os filhos são herança. Eles não pertencem a você. Eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Samuel foi o primeiro de Ana, e foi o primeiro que deu a ela o privilégio de ser chamada de mãe. Foi isso aí mesmo, mas foi o primeiro. Não precisou dos outros, não, para ela ser chamada de mãe, não. Só de um. Para ela receber o título de mãe. Só um. E o pai também, só um. Então, muitas vezes, a gente temos um, aí achamos que é nosso. Não é seu. É do Senhor. É herança do Senhor, são os filhos. Amém, irmãos? Irmãos, no tempo já avançou, eu quero estar encerrando com uma pequena aplicação nisso tudo, aqui no verso 5. Irmãos, este versículo, observe, do Salmo 127, vou aplicar ele rapidamente, quando diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Este versículo visa destacar a felicidade e a bênção
que um homem experimenta quando tem filhos, descrito como uma flecha em uma aljava. A aljava é tipo uma bolsa que você colocava as flechas para facilitar você guerrear quando você estava em guerra. E quando trata aqui essa vergonha, é porque naquela época, quando você ia à frente de batalha, os seus filhos iam com você. Quem tinha 20 filhos, 15 filhos, 10 filhos, porque você ia encontrar com o exército inimigo, aí eles iam ver a bênção de Deus na tua vida, pela tua herança, pelo que o Senhor tinha te dado. Então os nossos filhos as nossas heranças. Filhos são vistos como riqueza, herança, um legado que traz honra, motivos de alegria. Encontramos bênção em nossos filhos, mas quando conduzimos ele no Senhor e confiamos e tememos a Deus. Eu quero estar encerrando com a leitura novamente aqui do Salmo 128, porque eu costumo dizer que o que a gente obedecer, fazer, aqui visto no Salmo 127, a bênção derramada nessa obediência do Salmo 127 é vista no Salmo 128. Observe, nós vimos no Salmo 127 que temos que confiar no Senhor, edificar a nossa casa no Senhor. Inútil é trabalhar sem confiar em Deus. Aí no 28 e no 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você confia no Senhor, você teme a Ele, você anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Lembra? Não se desgastando e deixando teus filhos crescer, abandonando a tua família. Você comerá do fruto do seu trabalho, mas será o quê? Feliz. Feliz. E tudo te irá bem. Então aqui não vai faltar nada. Tu será feliz. Não é aquele trabalho que tu chega em casa, olha para os teus filhos, para tua esposa, olha para a tua casa e vê como um fardo. Não, tu vai estar feliz. Amém? Tu vai estar feliz. E o verso 3 do 128 diz assim, ó: e sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua casa. Essa frutífera aqui não é querendo dizer que a mulher vai ter uma penca de filho não, viu? Não é isso não. É uma mulher sábia. Uma mulher que tu entrega um pouco na mão dela, ela vai conseguir fazer o muito. É uma mulher que tu dá o valor de um quilo de frango, ela vai pesquisar o mais em conta e comprar 2. Você está entendendo? Não é uma penca de filho não. Tem homem que pensa que se minha mulher só me deu um menino, então eu não estou cumprindo isso aqui, ela não é frutífera. Não é isso aqui não é uma penca de filho não. Entenda isso. Entendeu? É uma mulher sábia, ela edifica a casa. Você já percebeu que essa atitude, esse jogo do Senhor, quando ele diz que a sábia edifica a sua casa, é colocada só para a mulher. É um privilégio. Ele não diz o homem sábio vai edificar a casa dele. Não, é para a mulher esse privilégio. Amém? No verso 4 diz: e eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Vão ver a tua prosperidade. A comunidade vai ver que tu estás bem, que tua família é linda, que teus filhos são estudiosos, que tua mulher edifica a casa, porque tu teme ao Senhor, porque tu é um homem que obedece ao Senhor, tu é um homem que tem princípios. Aí aqui fecha tudo. E veja os filhos dos teus filhos. E paz sobre Israel. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus de graça e Deus de poder, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, muito obrigado
a edificação dela em nossa vida. Me perdoa, Deus, minhas falhas, mas nos ensina, ó Deus, a ser homens temente a Ti. Nos ensina, ó Deus, a ser homens segundo o Teu coração, homens obedientes, homens que entendem, ó Deus, a real responsabilidade que Tu tem nos dado, o real sentido, ó Deus, de amar, de obedecer, de cumprir este legado que Tu tem nos dado. Abençoa, Deus, cada pai aqui presente. Abençoa, Senhor, cada homem, ó Deus, aqueles que ainda vão ter filhos. Abençoa as mulheres, ó Deus, dá entendimento, nos ensina como homens, ó Deus, a conduzir as nossas casas diante de Ti e poder dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, repita comigo, igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Recebe, ó Deus, nossa oração. É o que te pedimos em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero rapidamente estar chamando os pais aqui. Amém? Chamar os pais. A gente dá aqui uma pequena lembrança. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Não tenha medo não, viu? Não é para carimbar não, né? Depois de uma pregação dessa, pode os pais pensar que é para dar um carimbo, né? De chicote, né? Vai, irmão Fernando. Ô Margarida, eu mesmo posso entregar, irmã Margarida? É? Não, mas eu chamo os filhos. Nem todos os filhos estão aqui. Vou chamar os filhos. Vem, Priscila. Vem, Áquila, vem. Chamar a irmã Edilza, que o dela tá longe. Provavelmente já deve ter dado uma ligadinha, né, irmã? Eu imagino. Viu? Ó, tem que tirar a foto depois dirigir, né? Ó, Áquila, pra você entregar pro seu pai. Pra você entregar pro seu marido. Venha, Priscila, venha. Vem, irmã, entregar para o irmão Pedro. Interessante, as mulheres entregando no lugar dos filhos que não estão aqui. Você imagina aí a real responsabilidade que recai. Ela te deu um presente e agora está te dando um espécie, viu? Porque é um presente. Cadê o do irmão? O irmão Fernando tá com o neto dele aí. Cadê o do Jefferson? A aljava do Jefferson tá cheia, viu? Tá cheia de flecha, viu? 3, né, Jefferson? Tá cheia de flecha. Ó, Julinha, pra tu entregar pro teu pai. Entrega pro papai. O teu pai tá ali ele. Aí ela ia lá no computador. Ela ia no computador. Amém, irmãos. Cadê os meus, hein? Cadê Lucas? Amém. Lucas e Ana. Vem entregar pro pai. Tá, irmão Batelão. Fica aqui, Luquinha. Vem pra cá. Fecha mais, irmão. Se fecha mais, a gente...
Vai cá, Michel, vai cá pra frente. O Neto. Você entregar pro seu voo. Fica aqui na frente, fica aqui na frente, daqui a pouco tu entrega. Mas domingo segurar do Fernando, melhor que ele sai na foto. O Fernando tá de serviço, toma aí. São pequenos. Estou aqui. Agora os filhos entregam para os pais o presente. Alfemari. Amém? Pronto, vamos que os pais continuem que nós vamos orar. Tá bom? Os pais continuem que nós vamos orar. Vamos orar. Deixa eu passar para cá. Irmãos, é uma pequena lembrança, mas eu acho que o real sentido disso tudo é aquilo que foi implantado no coração de vocês da palavra do Senhor, do privilégio que o Senhor nos deu de representar as nossas famílias como pais, tementes ao Senhor, pais segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar, convidar a igreja a ficar de pé. Tirar foto com os filhos no carro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso e Deus de poder. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela dedicação, ó Pai, desses homens, ó Pai. Tanto, ó Deus, a sua família, como a sua casa, como a tua igreja, Deus. Pai, derrama o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor, Deus, sobre a vida deles, ó Pai. E ensina, ó Deus, ser pai segundo o teu coração. Pai, se tem alguma coisa para corrigir, que tu possa corrigir. Tem alguma coisa que tu tem que quebrar, quebra, ó Deus, e restaura. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, amém. Irmãos, os filhos que queriam bater foto com os pais, ó. A irmã Márcia fez um caminhão aí, ó, um ônibus.